um pai de família que pede anistia é perseguido após o rompimento da tornozeleira eletrônica. Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos, que teve contas bancárias da sua esposa congeladas pelo STF, rompeu a tornozeleira eletrônica e a família continua lutando pela justiça, enquanto a mídia tradicional tenta desqualificar ele e todo o movimento do dia 8 de janeiro. Vamos dar uma olhada no vídeo da esposa de Ezequiel e depois a gente comenta esta notícia. Queria que vocês olhassem nos olhos dos meus filhos. Vocês têm coragem de olhar nos olhos de cada um e falar para eles que eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai, por um crime que o meu marido não cometeu. Senhores parlamentares, os senhores têm poder de mudar essa história. Veja o Paulo. O Paulo tem quase 10 meses. O Paulo não sabe o que é o colo do pai. O Paulo não sabe o que é o sorriso do pai, a alegria de um pai. Doutor Massilia, eu queria voltar com o senhor. Essa esposa de um dos envolvidos nos acontecimentos do dia 8 de janeiro foi depor na Câmara dos Deputados e denunciou que as suas contas, pessoa física, além das do marido, foram bloqueadas. A primeira pergunta é se isso é legal, se isso é possível no Código Civil brasileiro, no Código Penal também, e o que pode ser feito. Assim, o próprio representante especial, né, da OEA, ele trata de liberdade de expressão, mas são casos que também deveriam ser denunciados a nível internacional, ou faz parte do normal procedimento judicial brasileiro? Não faz. Aliás, é engraçado, mas se a gente for pensar em bloqueios de contas financeiras, né, isso tem a ver também indiretamente com liberdade de expressão, porque é uma forma de você pressionar as pessoas a não se manifestarem mais. No momento em que você prende ou desidrata a qualidade de vida de uma pessoa, você impede que ela se manifeste, você causa a ela um silenciamento. E não só o silenciamento da expressão que nós todos estamos fazendo aqui, como comentaristas, por exemplo, mas a expressão da mãe, da esposa, de ir atrás, de buscar, de não ter medo de correr atrás dos seus direitos. Isso também é um direito de se manifestar, de buscar a reparação do Estado, da busca recursal dentro de um processo judicial. Tudo isso é expressão. E tudo isso fica desidratado e silenciado quando você bloqueia contas, por exemplo, e impede aquela pessoa de fazer o seu dinheiro circular. Você não consegue contratar um advogado de qualidade, por exemplo, para ir atrás das suas queixas. Você não consegue, por exemplo, manter a sua família. Você não consegue, enfim, uma série de coisas. Você desidrata a pessoa, coloca a pessoa seca, completamente seca e angustiada diante da sua família, dos seus filhos. E isso, óbvio, que tem um efeito silenciador. Silenciador é tipo. A liberdade de expressão não é apenas você ir da frente de uma câmera ou de um celular e dizer o que você pensa, dar a sua opinião. A liberdade de expressão tem a ver com você ter uma qualidade de vida que faça com que você consiga verbalizar os seus direitos e buscá-los de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, de porta em porta, de gabinete em gabinete, de instância em instância, de estado em estado. Se isso não existe, então, claro, a sua liberdade de expressão também fica silenciada. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu com alguns jornalistas que nós tivemos aqui do Brasil, alguns inclusive exilados, que tiveram que sair do país e também tiveram suas contas bloqueadas, as suas contas de redes sociais e as suas contas bancárias bloqueadas, justamente para que não pudessem se mexer. É uma forma de você imobilizar humanamente a pessoa, fazer com que ela não consiga andar para lá ou para cá e não apenas expressar. Você imobiliza, engessa, torna a pessoa uma múmia humana. Isso é tudo menos jurídico, Cauti. Isso é tudo menos humano. Isso é o contrário do direito. O direito é sempre pacificador. O que a gente tem visto no país em relação a essas pessoas, a esses réus do dia 8, é tudo menos humano, é tudo menos jurídico. O que está em jogo aqui é mera política. O direito pacifica. O que o STF tem feito com essas pessoas
é algo bélico, é tornar o Brasil um campo de batalha, um exercício absolutamente antijurídico do poder. Pois é, deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança, a depoimento dessa mãe de 6 filhos, ela que pediu, que implorou para o presidente, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que a anistia fosse aprovada, teve algum efeito? Qual foi o clima político lá em Brasília após esta fala? E o senhor acha que isso reforça a possibilidade de que uma anistia seja aprovada ou ainda tem uma oposição a esta proposta muito forte? Bem, sempre reforça todas essas manifestações de famílias injustiçadas, reforça muito. E até aproveito que tem o Ramage aqui, porque eu vou confessar, eu sinto desgosto de estar junto com deputados que não têm alma. E o que nós vemos, sobretudo desses deputados do Centrão, que buscavam votos aí para presidência, comissão e tudo mais, eles ficavam fazendo tomar lá da cá em cima dessa questão de anistia. E então isso para mim é uma questão humanitária dentro na presença dessas famílias lá. Eu vi aberrações sendo negociadas praticamente ao vivo, do meu lado. E isso me choca muito do ponto de vista de esperança de representantes. É por isso que eu tento sempre fazer uma luta aqui em termos de melhoria de sistemas, para que a gente tenha sistemas que bloqueiem psicopatas, e não podemos aceitar mais esse tipo de tomar lá da cá, desumano, como colocou aqui o Marcília muito bem. Precisamos de seres humanos com alma, no mínimo, como representantes públicos, no mínimo, não importa o partido agora, porque esse caso, especificamente de como está sendo tratado, muitas das injustiças cometidas contra famílias que simplesmente não têm absolutamente nada a ver, ou foram pequenos delitos, ou que nem delitos eram, mas que estão agora criminalizados pelo resto da vida, ou de uma maneira draconiana, a gente vê que isso é um despropósito, é uma mancha negra na nossa história. Esse abuso de poder é uma mancha negra na nossa história. Então não podemos ir adiante como civilização, como pátria, como cidadão, se a gente não começa a apontar o dedo para quem é que está fazendo política em cima do sofrimento dessas pessoas. Então eu gostaria da reação aqui do nosso colega Ramage, porque eu prezo muito por muitos membros da oposição que têm esse espírito humano, que eu vejo que tem o lado de querer fazer a coisa certa, e ver a frustração deles também em reconhecer que estamos em minoria. A oposição é pequena, temos somente 100, 120 deputados da, entre aspas, direita, e você tem aí uma massa de 400 deputados que são desumanos. E de onde vem esse pessoal? Quem é que coloca eles lá? E caiu a campanha contra eles. Eu vejo muito da direita se atacando. Cadê a campanha contra esses desumanos que ficam lá fazendo toma lá da cá em cima das injustiças que nós estamos vendo aqui de forma patente? Cadê? Então isso me gera uma indignação muito grande. Como brasileiro, como parlamentar, é um desgosto ver isso. Eu estava lá, já estava presente com essa senhora, anteriormente na CCJ teve outras, a mulher do Clesão estava lá também. Então assim, isso são apenas alguns relatos, e você, diante disso, mostrar ainda, botar o toma lá da cá em cima disso, é inaceitável. Então a minha esperança é que esse próximo presidente, ele de fato se abra para esse lado humano. Tá? Eu não vi isso no passado, não era parte do discurso dele no passado. Quem sabe agora, com novos ares políticos, novas áreas de mudança política, talvez ele tenha essa abertura. Mas está dependente disso. Né? Tá dependente disso. Então eu vou dar o meu braço a torcer aqui, eu vejo com ceticismo, mas eu acho que o movimento político ele é mais forte, e é provável que a gente ainda consiga pautar a anistia. Eu tenho essa esperança exatamente pelo momento político, não pelas pessoas que estão ali com a chave na mão para botar o voto da anistia em pauta.
Deputado Ramagem, o senhor compartilha essa esperança do deputado Orleans de Bragança? Ou o Gumota poderia ser um presidente que paute e consiga articular pela aprovação da anistia ou não, na sua opinião? Eu compartilho, corroboro, dentro dessa chicana da representatividade popular democrática. O Congresso Nacional é muito difícil de se trabalhar a projeção, a aprovação do que se deseja o melhor para a sociedade. Quando se vê a questão da anistia, você tem que apelar à questão humanitária, quando um princípio de humanidade tem que ser primordial, fundamental. Você está vendo que as pessoas deixam de lado o que é mais importante para demais interesses. Numa questão como está sendo colocada, que são processos sem devido processo, imputações sem individualização em conduta, condenações com penas exacerbadas que traficantes, estupradores não pegam. A gente verifica que está havendo uma perseguição da direita e nós estamos levando essa questão caso a caso no Congresso Nacional para a tentativa desse convencimento. Não da esquerda, que a gente sabe que não vai vir do lado de lá, mas desse centro, que é a grande maioria. Estamos conseguindo. E a gente acaba ouvindo essa senhora Vanessa, com 6, se não me engano, 6 filhos. O marido dela, não vou colocar como foragido, que ele não está fugindo de uma justiça. Ele entrou num desespero e foi condenado a 14 anos de prisão por estar dentro do Palácio do Planalto. Então está tudo errado, está desproporcional, e nós estamos conseguindo convencer o centro. E cada vez mais há essa possibilidade de ser pautado o projeto da anistia. São cerca de 4, 5 projetos. O principal que está se colocando é de minha autoria, que nós acabamos construindo após a CPMI do 8 de janeiro. A esquerda começou a alegar que nós queremos fazer mártires e colocar como simbólicos. Não, todos os casos são simbólicos para ver a perseguição e a desproporção que está acontecendo. Por isso que esses fatos, essa senhora Vanessa, conseguimos levá-la ao presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, o Gumota, que ouviu com atenção e aparenta estar percebendo todas as arbitrariedades que está acontecendo no Brasil. Então, nós acreditamos que é um caminhar e que haverá um momento nesse ano de esse projeto ser aprovado. Jorge Serrão, para completar a sua opinião sobre os efeitos políticos desse depoimento, que se junta a uma série de outros depoimentos que também mostraram as torturas que essas famílias estão submetidas. O que aconteceu depois do 8 de janeiro foi um erro imperdoável. O Supremo Tribunal Federal não deveria ter sido o tribunal para tratar dessa questão. E aí o que estamos vendo no Brasil hoje é uma perversão do direito absolutamente inaceitável. Isso compromete o judiciário, compromete o senso de justiça e abala a imagem que o brasileiro precisa ter para defender o próprio guardião da Constituição. Então, esse episódio do 8 de janeiro, tudo poderia ter sido evitado. O Lula ganhou a eleição, tomou o poder. Se ele tivesse grandeza, deixaria o barco tocar, não teria vingança e perseguição contra o bolsonarismo. Mas essa intenção, esse plano de vingança já estava previsto quando foi aprovada essa lei do Estado Democrático de Direito, que foi uma mancada do Congresso Nacional, não avaliou as consequências, mas quando ela foi aprovada já se sabia que o plano era utilizá-la mais adiante para punir o bolsonarismo. Então, isso daí é inaceitável, isso impede a pacificação nacional. E hoje a gente tem que trabalhar para essa pacificação real. Os donos do poder no Brasil precisam acordar, eles estão levando o Brasil para o precipício. A gente está indo num caminho sem volta muito perigoso, porque quando as pessoas perdem a confiança, a credibilidade do judiciário, acabou. E o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. Então precisamos de combinar, como disse ainda há pouco o Jericó no comentário dele aqui no chat. Precisamos reforma política com reforma do judiciário. Inclusive, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem um excelente projeto de reforma do judiciário que tem que ser popularizado, que tem que ser colocado na pauta. Hugo Mota, se liga aí e vamos botar para frente.
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal voltaram a anunciar em veículos como Brasil 247 e Carta Capital uma retomada da publicidade que começou em julho de 2023, após uma interrupção desde 2016, após o impeachment da presidente Dilma. A escolha dos veículos é feita pela SECOM, enquanto os bancos públicos definem apenas os valores. Então, a pergunta é, voltou a mamata dos blogs amigos para o governo Lula? Olha, o governo não tem caixa, ele arrecada muito mais do que ele... aliás, ele gasta muito mais do que ele arrecada, não tem caixa, então ele está dependendo do caixa das estatais para fazer todo esse tipo de propaganda não controlada que ele sempre fez. Então, já está um uso errado aí da máquina pública e desses bancos estatais. Extremamente errado. Então, temos projetos contra isso? Claro que sim. Vários projetos. Estão todos parados lá na CFT e vários deputados da esquerda e do centro não aprovam esse tipo de projeto, porque significa menos acessibilidade à caixa livre. Então, tanto a esquerda quanto o centrão corrupto, esses sobrevivem desse caixa livre, eles recebem os benefícios desse caixa livre. Eu vou dizer um outro projeto que eu também protocolei, que vocês vão ficar chocados aqui. Banco público não pode emprestar dinheiro a empresas que seja usado para distribuição de dividendo, aumento de salário, propaganda, contratação de marketing e de contadores e advogados e consultores. Sabe por quê? Porque é por aí que está toda a corrupção do sistema. Veja, bancos públicos emprestando a empresas e eles não têm o crivo de ter uma colateral justa, de ter ali uma compra de maquinário, ou uma compra de terreno, ou está calcado no recebível futuro. É assim que os bancos normais operam. Só que os bancos públicos do Brasil simplesmente podem emprestar e não ter lastro. E é aí que mama todo o sistema corrupto. Então a gente está falando aqui dois itens com relação aos bancos públicos. Não só os gastos dos bancos públicos não têm limites, não têm freios, não têm controles, podem sim ser usados de forma política e usar o erário público, o erário desses, o ganho desses bancos para questões políticas do governo no comando do momento, mas também os empréstimos desses bancos não são comensuráveis ao que seria na livre iniciativa. Nenhum banco que se preza no mundo faria empréstimos sem colateral. E os bancos brasileiros públicos podem fazer isso livremente. Olha onde está a corrupção aqui, meus amigos. É para onde está voltando todo esse... E quem são os deputados que não querem botar isso em pauta? Porque eu já vi muito deputado, não era deputado de esquerda, votando contra isso não, quando eu protocolei meu projeto lá. Vários do centrão ali, falando, não, vamos tirar isso aqui de pauta, não vamos botar isso aqui não. Fora outros projetos que a gente protocolou. Enfim, muito ruim, mas é por aí que a gente precisa de maioria. É para esse tipo de coisa que a gente precisa de maioria lá no plenário. É para exatamente fechar a torneira da corrupção. E ela está lá, é o legislativo que poderia fazer esse controle. Jorge Serrão, sua opinião sobre essa volta do dinheiro público em blogs muito amigos do governo? Em uma frase que o Elon Musk, se quiser, pode colocá-la no X dele. The mensalão rides again and forever in Brusundanga. Perfeito. Não, o deputado Ramagem. Aliás, eu vou perguntar para o deputado Ramagem como parar com esse tipo de situação, com esse tipo de financiamento espúrio para, de fato, blogs, né? Às vezes não tem nem jornalista na quadra de funcionários. Como parar com esse tipo de financiamento, se isso é possível, na sua opinião? Primeiramente, se a gente tivesse um judiciário que fosse isento, imparcial, com uma representação, a gente conseguiria, mas não é o caso. É um judiciário que está ao lado desse governo e tendendo a essas práticas. Eu me lembro da lei das estatais e eu representei quando indicaram uma pessoa mercadante que trabalhou de forma política com Lula, e a lei das estatais vedava completamente uma pessoa política ali, para ter um corpo técnico nessas estatais. O judiciário foi o primeiro a caçar, liminar e autorizar. E a gente está vendo o que está acontecendo com as estatais. E isso a gente vê com as mídias. São mídias apadrinhadas,
que acabam por financiar essa militância de esquerda ideológica. Isso fere completamente os princípios da administração, princípio da eficiência, princípio da impessoalidade, e por esses princípios nós deveríamos quebrar essas medidas que são feitas. São verdadeiras mídias que se dizem independentes, mas que são dependentes de verbas do Estado. Ou seja, verbas que deveriam ser independentes, porque é do contribuinte nacional. Então está tudo errado e por isso que está dando errado o Brasil com esse governo Lula. Mas nós continuamos representando, conseguindo algumas vezes em primeira instância e mudando a legislação cada vez mais para deixar claro, evidente, o que não pode ser feito. É um trabalho árduo do Legislativo. Doutor Marcília, 2 minutinhos. Censura para os inimigos e dinheiro público para os amigos. Isso pode, Arnaldo? Não pode, como bem disse o Ramagem. A gente tem o artigo 37 da Constituição ali trazendo os princípios que toda gestão pública deve ter. E você entregar dinheiro para quem, inclusive, não tem audiência, para quem não tem credibilidade, é óbvio que fere princípio da eficiência, princípio da moralidade, impessoalidade e tudo mais. Até porque esses blogs ou esses veículos são claramente veículos de esquerda. Nem eles mentem em relação a isso. Eles não omitem a sua predileção e o seu apoio ao governo, independente, inclusive, desse dinheiro. Aliás, é bom que a gente comece a parar de chamar de jornalismo independente aquele que depende de dinheiro público. É um negócio incrível, até saiu na Folha de São Paulo ontem ou anteontem uma matéria, depois eles mudaram o título até, dizendo que a USAID não fornecer mais dinheiro para alguns veículos ia atrapalhar a mídia independente. Como é que ia atrapalhar a mídia independente não receber dinheiro da USAID? Então não é independente, está recebendo dinheiro. Então é incrível, a gente precisa parar de chamar jornalismo e mídia independente aqueles que dependem de dinheiro público. Quem é independente mesmo é quem tem estrutura suficiente para não depender de dinheiro público. Isso é completamente vergonhoso e é necessário que o judiciário sim fique atento. Mas também a gente precisa começar a regular melhor como as legislações têm falhas em relação à distribuição de publicidade pública, porque isso fica muito na mão do governo. A gente fala tanto agora, falou que o Trump se meteu onde não era chamado, então o judiciário federal norte-americano teve que intervir e que isso está certo, o Trump não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas em relação à publicidade estatal aqui no Brasil, a gente acha uma maravilha que o governo possa fazer o que quiser. Então é necessário também que a gente olhe com cuidado para como a nossa legislação é falha em relação a isso. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.